que, mais uma vez, um jogo do Corinthians foi marcado por polêmicas de arbitragem. Teve 3 jogadores expulsos do Juventude. O Juventude terminou com -2 em campo. Isso porque o Lucas Barbosa, que foi expulso ali no finalzinho, ele já estava no banco. Mas o goleiro do Juventude, o Gabriel, foi expulso. E o Alan Ruschel, que abriu o placar para o Juventude, também foi expulso. Lindo gol do Juventude. Lindo gol, baita jogada, né? Sobre em relação ao momento do Juventude, eu acho que da mesma forma, quando você está num bom momento e perde o seu treinador, né, impacta muito, porque vem um treinador novo, com novas ideias, com um novo jeito de jogar. O Juventude perdeu, para mim, talvez das revelações aí do Campeonato Brasileiro até agora, né, que é o Kaique, que foi um dos melhores volantes ali do gauchão, né, que acabou se lesionando, é uma perda enorme. E foi literalmente prejudicado assim, de uma maneira escandalosa, eu acho, né, essa expulsão aí do Gabriel, né, porque... não tem nem o que falar, né? Ele nem encosta na perna do jogador do Corinthians. Não tem nem o que falar, né? Literalmente, né? O Juventude foi muito prejudicado, mas foi muito guerreiro, né? 2 jogadores a menos, segurar o empate, né? É um ponto importante para o Juventude. Lá em Itaquera, né? Em Itaquera. Então, assim, sim, o momento do Juventude, ele, comparado ao que era 3 semanas atrás, ele parece ser pior, mas o Juventude ainda continua... ele está em pontos importantes, isso, né? Está em 13º, 22 ganhando pontos. pontos importantes. Eu acho que o Juventude está num bom caminho. O virtude do Juventude nesse jogo, né? Apesar de tudo, soube jogar e fez um ponto. É um ponto que faz muita diferença. Que é isso que a gente cobra, que eu cobro muito do Inter, de ter uma leitura de jogo. Se não pode ganhar, cara, não perde. E o Juventude, dentro da necessidade, jogou super bem. Eu acho que o Juventude deu uma melhorada agora, né? Porque o Juventude teve o baque maior foi porque o Roger saiu e também porque vendeu 2 mandos de campo, né? Uhum. Aí depois perdeu para o Criciúma em casa, que era um jogo que na briga do Juventude de começo de campeonato ele não poderia perder. Aí depois ganhou do Fluminense e hoje empatou com o Corinthians, né? Ontem, né? O Fluminense foi Copa do Brasil, né? Foi Copa do Brasil, mas o time... Mas ganhou, né? É vitória. Né? Vitória, Alemão, tudo sim, não, nós estamos precisando tanto. Não, é que ele estava... agora eu me esqueci o nome que fez a pergunta, né? Ele perguntou sobre a questão do rebaixamento do brasileiro, né? Mas eu acho que o Juventude, se continuar nesse nível de atuações e nessa competindo bem, está competindo. Competindo e segurando resultados que mesmo com inferioridade, mesmo jogando fora de casa, mesmo com tantos problemas, é um ponto que é importantíssimo. 2 a menos, né? Com 2 a menos ontem no jogo. Lá no final, esse ponto ele pode fazer a diferença, né? Que é algo que o Sobis falou que o Inter ali ontem não conseguiu segurar, né? E talvez esses 2 pontos lá no final podem fazer falta para o Inter também, porque deixou escapar, né? E num contexto, desculpa, Mauro, num contexto, nós estamos com os 3 times na zona de baixo, né? Isso é horrível, isso é muito ruim. Na semana passada, dentro do nosso programa, teve muitos comentários, né? Comparando que, eu falei da pressão e a galera falou, vai jogar no Flamengo, vai jogar no Palmeiras, que a pressão é muito maior. Eu não estava falando de pressão, eu estava falando de violência. E violência não vai ser legal em nenhum lugar... E em nenhum time, e se a galera achar que botar pressão, ameaçar de morte faz ganhar, esquece, é a maior ignorância que tem. E sobre o Juventude ontem, aguentou bem, fez um gol maravilhoso, o gol do Juventude é lindo. O jogador toca aqui, o outro passa, um volante cruza e o outro lateral faz o gol. E claro, o Ruschel, né, é um queridão, é muito bom ver ele produzindo assim. E tá jogando em alto nível. E sobre a arbitragem é brincadeira. Tipo assim, passou dos limites, sempre contra os gaúchos. E é sempre com o Corinthians, né? Não, e sempre contra gaúcho. Essa bola aí, por exemplo, que tá passando no meu momento, isso aí, se fosse contra o Corinthians, era falta. A expulsão é bizarra. Tipo assim, não existe, sabe? Tá na hora dos 3 times gaúchos se unirem e fazer alguma coisa, porque sempre contra o Corinthians se dão mal. E quem joga bola, né, Lemão? Tipo assim, tá muito cara de pau, tá muito cara dura. Tá demais. Eu acho assim, tirando obviamente, é escandaloso a decisão do árbitro, é a falta de coerência de maneira geral, né, dos árbitros. A interpretação, óbvio que tem lance que é de interpretação do árbitro, mas
mas eles não têm um padrão de decisão, né, do que é falta, o que é pênalti, o que é uma jogada perigosa. Então, assim, eu já falei outras vezes, eu torço que um dia, né, a CBF entenda que enquanto não profissionalizar os árbitros, né, que eles forem profissionais, né, que árbitro em todos os campeonatos, a maioria dos campeonatos europeus, os árbitros é a profissão. Porque o cara se dedica, o cara gasta tempo, analisando, né? Eu acho que isso vai ajudar muito também na interpretação, num padrão de decisões que hoje o Brasil não tem, né? Cada árbitro apita do seu jeito, óbvio, cada um tem uma característica, mas tem que ter um padrão, né? E aquilo ali não é nada, né? Não é padrão, não é coerência, aquilo ali é um escândalo, na verdade, aquela decisão ali é escandalosa, eu acho, pelo menos. O Juventude, apesar desse ponto, né? No geral, se a gente fosse pensar, empatar com o Corinthians em Itaquera não é um resultado ruim, né? Nunca. Claro, o Corinthians tá na parte de baixo da tabela. O Juventude continua em 13º com 22 pontos e se prepara para enfrentar na quarta-feira o Fluminense no Maracanã pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Juco venceu o jogo de ida na última quinta no Jacone 3-2, ou seja, um empate ou uma vitória simples tá aí nas quartas da Copa do Brasil. Vamos fazer uma... Pera um pouquinho, Di. Eu queria até falar dentro desses acontecimentos tão bizarros, né, que aconteceu com o Juventude. Teve um cartão pro Borré muito doido também, né? Aconteceu contra o Grêmio, já aconteceu contra o Inter. Tem horas que eu fico perguntando, os escândalos são tão grandes que eu fico assim, cara, será que eles querem profissionalizar? Ou lá nos bastidores é isso que eles querem? Tá bom assim? Não, daqui a pouco querem ajudar alguém, eu não sei, porque, sério, não dá. E aí, se o clube ameaça, é amarelo, o juiz vai no banco e dá amarelo para qualquer um. Ele nem sabe, eles nem sabem para que eles estão dando amarelo, isso é forma de intimidar. Ele é o assessor de comunicação tomando amarelo. Exato, e assim, profissionaliza, por quê? Para a gente exigir que os árbitros deem entrevistas. Por que árbitro não dá entrevista depois do jogo? Se ele decide coisas tão absurdas. Ele é o maior decisor de resultado de jogo. Os jogadores saem, tem que dar entrevista, tem que falar com todo mundo, tem que explicar, o treinador. E o árbitro que decide um jogo, que faz umas cagadas dessa, o árbitro não fala nada. Esse árbitro ele vai pegar as coisas dele, meia hora depois, ele está no avião e já era. Aí a CBF dá uma geladeira e fala assim, só fica um pouquinho até acalmar. E depois volta. E aí segue. Por que não profissionaliza? Reciclagem. Porque não é interessante? Eles adoram essa palavra, né? Reciclagem. Vai fazer uma reciclagem? Tipo assim, tem horas que eu acho que é interessante para eles. Porque não é possível, são erros tão grandes que até os árbitros estão passando por ridículo. Tá perdendo a graça. E por quê? Volta a dizer, o árbitro não dá entrevista. Dá entrevista. Fala por que foi a tua decisão. Eles decidem, são tão importantes. Fala por que expulsou. Faz uma análise no VAR, é muito fácil ficar lá dentro, conversando entre eles, e aí passa 2, 3 jogos, acabou a história e vai. Não, o preço é muito grande que os clubes pagam para estar passando por isso. Realmente é uma análise